Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós faremos um estudo acerca das bem-aventuranças dos essênios. Leremos especificamente o pergaminho 4Q 525. Aonde o mesmo irá listar o texto que nós conhecemos, que foi nomenclaturado por acadêmicos como Pergaminho das Bem-aventuranças. O termo bem-aventurado é comum na leitura bíblica e principalmente por uma lista que nos é fornecida no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 11, aonde Jesus irá fazer uma lista de bem-aventuranças. Nós também encontraremos o resumo desta lista no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 22. Só que esta ideia de ter uma lista contendo bem-aventuranças e ensinamentos acerca das mesmas, nós já encontrávamos nos pergaminhos de Qurã, no pergaminho dos essênios. Então vamos lá, vamos ler o texto, vamos ler o pergaminho, vamos ao estudo, vamos observar as semelhanças e as diferenças entre os textos. Lembrando que os pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto, em sua grande maioria, todos estão datados antes dos escritos do Novo Testamento. A datação da maioria dos pergaminhos de Qurã, os chamados manuscritos do Mar Morto, são do século I antes de Cristo, antes da Era Comum. Os escritos do Novo Testamento são posteriores a estas datações. Então, vamos ao estudo. Primeiro, vamos a uma pequena introdução, uma explicação contextualizada, trazida no livro de Geza Verme. O título dado a esta poesia sapiencial, composta por 50 pequenos fragmentos, datados paleograficamente da segunda metade do primeiro século antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, deriva do uso repetido do termo abençoado, bem-aventurado, modelado no Salmo 1:1. Também nos recorda as bem-aventuranças do Novo Testamento, Mateus 5, 3 a 11. A principal diferença estrutural entre Mateus e 4Q 525 reside em que o primeiro lista em cada bem-aventurança a recompensa de virtude pela qual as pessoas são abençoadas, enquanto o texto da Caverna 4 fornece paralelismos comuns, principalmente antitéticos, que é uma característica da poesia hebraica. Então, primeiro, vamos ler o pergaminho 4Q 525, fragmento 2, coluna 11, e logo após nós faremos a leitura e o comparativo aos evangelhos, especificamente ao Evangelho de Mateus. O que é muito interessante é que, apesar de estar incompleto, o fragmento 1 de 4Q 525, ele nos apresenta uma abertura do que seria essas bem-aventuranças no sentido de como seria a sua aplicação. A gente entende, lendo mesmo o texto fragmentado, que, preste atenção, que ele disse, com a sabedoria que Deus lhe deu, para conhecer
a sabedoria e a disciplina para aumentar o conhecimento. Então, o fragmento 1 já dá a entender o direcionamento instrutivo dessas bem-aventuranças, para trazer conhecimento, sabedoria e disciplina. Vamos à leitura. Vai dizer assim: bem-aventurado aquele que fala a verdade, com o coração puro, e não calunia com a língua. Bem-aventurados os que seguem suas leis, e não aderem a caminhos pervertidos. Bem-aventurados os que nela, na lei, se alegram, e não exploram caminhos insanos. Bem-aventurados os que a buscam com mãos puras, e não a aborrece com um coração traiçoeiro. Bem-aventurado o homem que alcança a sabedoria, e anda na lei do Altíssimo, e dedica seu coração aos caminhos dela, e é limitado por sua disciplina, e sempre tem prazer na sua correção, e não a abandona na aflição de seus erros, e na hora da angústia não a descarta, e não se esquece dela nos dias de terror. E na aflição da sua alma não a detesta, pois ele sempre pensa nela, e em sua angústia ele medita sobre a lei. E por toda a sua vida ele pensa nela, e a coloca na frente de seus olhos para não andar nas veredas do mal. Juntos, e por causa dela, consome seu coração. E com reis o fará, com o seu cetro sobre irmãos. Agora, vamos comparar ao texto dos evangelhos, ao texto de Mateus e ao texto de Lucas. O texto de Lucas me parece uma tradição mais sucinta do que é o dito, do que são os ditos registrados em Mateus. Por exemplo, em Lucas vai dizer: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Já em Mateus vai estar os pobres de espírito. Ou seja, se eu falo só os pobres, dá uma impressão de uma pobreza material. Quando eu falo os pobres de espírito, aí eu estou fazendo uma menção a uma condição de ânimo, a um estado de ânimo, ok? Ele vai dizer: bem-aventurados vós os que tendes fome, porque sereis fartos. Também dá uma compreensão de pessoas que passam necessidades. Mas já em Mateus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Então parece-nos que também tira a ideia do âmbito material, ok? O que também é interessante é que em Lucas também fará uma outra afirmação que nos chama a atenção. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Então, olha só, já em Mateus é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então a ideia é totalmente diferente. Em Lucas, a vez de rir. Em Mateus, serão consolados. Uma outra ideia também que está em Lucas é: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem.
Já em Mateus, vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, é muito interessante estas diferenças que já estão muito aparentes quando você compara o texto de Lucas com o texto de Mateus. A diferença principal entre as composições Corã e as composições neotestamentárias, 4Q, 15, 25, Mateus e Lucas, a diferença é que no Novo Testamento, a bênção, o condicionamento da bem-aventurança está totalmente atrelado ao desenvolvimento de um aspecto da virtude humana. Está totalmente condicionado a isso. Já em Corã, não. Está totalmente condicionado à lei, à busca pela lei, a forma como você se porta com a lei. Começa a primeira bem-aventurança sobre a perspectiva de uma virtude humana, que é: bem-aventurado aquele que fala a verdade com um coração puro e não calunia com a língua. Esta primeira sentença, sim, ela fala de um desenvolvimento de uma virtude humana, que é a verdade, a pureza do coração. Ok, mas tudo isso, levando em contexto a tradição, era o que você deveria ter de necessário na sua condição humana, primariamente, para iniciar a sua busca pela lei, pelo conhecimento, pela verdade. Ter um coração puro, estar firmado na verdade, aquele que fala a verdade. Então, isso eu estou simplificando do simplificando. Estou trazendo uma simplificação da ideia. E logo após, você terá bem-aventurados que seguem suas leis. As leis de quem? Do Senhor, óbvio, né? Do Deus de Israel para eles, ok? E não andar em caminhos pervertidos e por aí vai. Então, todas as observações e toda a explicação que vem depois para ser bem-aventurado estará apoiado, volto a dizer, na concepção de buscar a lei, conhecer a lei, praticar a lei, e aí você faz isso com o coração puro, não andando por caminhos tortos, com mãos puras, não aborrecer a lei, não ter um coração traiçoeiro, buscar alcançar a sabedoria, ser bem-aventurado nesse sentido, é andar na lei do Altíssimo, dedicar o seu coração aos caminhos dela. Então essa é uma diferença que ela está central, né, no ensino de Jesus, na delimitação textual até onde está vinculada as bem-aventuranças do ensino de Jesus. Só que você irá perceber também que Jesus, ele baseia toda a estrutura da sua, vamos dizer assim, salvação. Estou falando de Jesus, não que falam acerca de Jesus. Aqueles que seguem os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus eram baseados na lei, eram baseados na parte moral, na parte virtuosa da lei. Jesus mesmo fala: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-los-eis àqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. E aí tem toda aquela construção simbólica, e veio o vendaval, a tempestade, as ondas deram contra ela, ela se manteve de pé. E aqueles que ouvem as suas palavras, os seus mandamentos e não as praticam, ele os assemelhá-los-ias àqueles que edificaram a sua casa sobre areia, e você já sabe, né? Vem vento, tempestade, ondas, e aquela casa cai, aquela casa é destruída. E os ensinamentos de Jesus, no que diz respeito ao desenvolvimento da moral, da ética e das virtudes humanas, eram baseados na lei. Então, você agrupar um conjunto de bem-aventuranças como método didático para ensinar
fica notório que não é algo que surgiu com Jesus. Você terá várias sentenças de abençoados, por exemplo, nos Salmos. Você vai ter bem-aventurado, você vai ter no Salmo 1, como foi mencionado, em outros textos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Mas, como método de ensino, o agrupamento de sentenças que se iniciam com bem-aventurados ou bem-aventurado não é uma exclusividade de Jesus. Os essênios, ou o escritor deste texto corânico, ou pode ser até o mestre da justiça, ele usou essa fórmula de maneira didática antes de Jesus. E como nós temos partes, do próprio fragmento 2 incompleto, no verso 8, nós temos partes incompletas, no verso 9, no verso 10, temos partes incompletas, não sabemos o tamanho da sentença. Provavelmente poderiam, na sua composição original, conter mais sentenças dizendo bem-aventurados. Com certeza absoluta, porque você pode perceber pela forma que está incompleta, onde está 3 pontinhos, os fragmentos, e a continuação, a gente não sabe qual era ali o arranjo poético, mas com certeza absoluta, esta composição, ela continha mais sentenças dizendo bem-aventurado ou bem-aventurados. Ou seja, esse estilo de agrupar bem-aventuranças para trazer um ensinamento didático, prático aos ouvintes, não foi uma exclusividade de Jesus / escritores do Novo Testamento. Isso já foi praticado antes pelos essênios / escritor deste pergaminho ou / mestre da justiça. Aí, é a critério de cada um, ou escriba, vai de acordo com a visão que cada um tem. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste conteúdo. E aí, deixa nos comentários aí, você conhecia este pergaminho? Sabia deste pergaminho? As bem-aventuranças dos essênios? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Você já sabe, o verdadeiro mestre da justiça.